Olá, bem-vindos a mais um vídeo. A aula de hoje é de ciências e o assunto é desequilíbrio nas cadeias alimentares. O que significa desequilíbrio? Vamos observar por essas imagens e dar uma sugestão do que é o desequilíbrio. Na primeira imagem, nós temos um homem aí tentando se equilibrar em uma tábua aí com um rolo embaixo. Está difícil, não é? E o outro menino aí pedalando, cheio de equilíbrio, não está desequilibrado. Mas voltando essa palavra para cadeias alimentares, vamos ver o que o dicionário tem para nos falar sobre desequilíbrio. Ele fala que é a falta ou perda do equilíbrio. Vamos pensar na cadeia alimentar? Essa falta e essa perda de algum desses animais, será que causaria algum prejuízo? Antes, vamos relembrar a classificação dos hábitos alimentares dos animais. Olha, os animais aqui, como por exemplo o coelho, é um animal herbívoro, porque ele se alimenta apenas de plantas e de outros vegetais. Os onívoros, eles se alimentam tanto das plantas, como também de outros animais. E o leão, ele é carnívoro, ele só se alimenta de outros animais. Então vamos ver o que são cadeias alimentares. Cadeias alimentares é um processo de transferência de matéria e energia entre os seres vivos por meio da alimentação. Vamos observar essa cadeia alimentar, sempre iniciando com quem? Com o produtor, que são os vegetais, as plantas. Elas produzem o seu próprio alimento, por isso que é chamado de produtor. Como ela produz? Através da energia solar, do gás carbônico e dos minerais obtidos do solo. Vem o grilo, que é um consumidor primário, porque ele se alimentou do produtor, alimentou-se desse produtor, pegou a energia, transferiu para o consumidor secundário, que foi o sapo, que o sapo transferiu essa energia, essa matéria para o consumidor terciário, que é a cobra, e por fim, o consumidor final, que é chamado também aqui de quaternário, que é a águia que se alimentou da cobra, que recebeu essa matéria e essa energia. E os decompositores que fazem o quê? A limpeza do ambiente. Ele decompõe a matéria morta e transforma novamente em energia, devolvendo para o ambiente. Como? Através do produtor. Vamos entrar num contexto, numa história real, né, uma reportagem, um trecho de uma reportagem para a gente entender o que acontece quando há um desequilíbrio na cadeia alimentar. Superpopulação de capivara causa transtornos para agricultores do Espírito Santo. Vamos acompanhar a leitura comigo. Após reclamações frequentes sobre a superpopulação de capivaras nas plantações, os produtores rurais de municípios da região de Serrana, no Espírito Santo, se reuniram para encontrar uma solução para o problema. Os animais costumam comer as plantações e destruir a produção dos agricultores. Segundo os agricultores, as lavouras mais prejudicadas são as que ficam próximas do rio. Olha aqui a culpada, não é? Eles afirmaram que há cerca de 4 anos o número de capivaras no município de Alfredo Chaves começou a aumentar. A veterinária Mônica Alvarenga, mestre em ciência animal e que pesquisa as capivaras, explicou que a superpopulação dos roedores acontece porque predadores como o jacaré estão em extinção. Extinção é o quê? Eles estão acabando, não tem mais. É um problema que acontece no Brasil inteiro, lugares banhados por rios e cursos d'água. As onças, os jacarés, que poderiam fazer o controle populacional desses roedores, estão em extinção, explicou.
os jacarés e as onças, eles são consumidores da capivara. Além da destruição das lavouras, existe a preocupação com o carrapato, que transmite a febre maculosa, doença que pode levar à morte, né? Esses carrapatos ficam nas capivaras. Então, diante desse contexto, a leitura desse texto, desse trecho dessa reportagem, vocês irão responder essas questões. Vocês vão anotar no caderno de vocês e irão responder. Eu vou ler uma a uma explicando o que você precisa fazer. Preste atenção. Do que a capivara se alimenta? Você vai lá na reportagem e lê novamente, vai descobrir de que ela se alimenta. Como podemos classificá-la a partir dos hábitos alimentares? Ela é um animal herbívoro, carnívoro ou onívoro? Na cadeia alimentar subtendida na reportagem, em que nível trófico a capivara está? O que é o nível trófico? É o nível alimentar. Ela é o quê? Ela é um consumidor primário, secundário, quaternário. Nós sabemos que ela é um consumidor, porque o produtor são as plantas. Porque a capivara virou um problema para os agricultores. Por quê? Qual o motivo da superpopulação das capivaras? Qual é o assunto da aula de hoje? Um problema gerou outro. Como isso ocorreu na região apresentada pela reportagem? Nós vimos aí 2 problemas. O que foi que um problema que gerou o outro? É possível que essa situação aconteça com outros seres vivos, crianças? Além daquela atividade, vocês irão pesquisar, realmente vocês irão pesquisar o que pode acontecer com os seres vivos de uma cadeia alimentar quando ela está em desequilíbrio. Vocês irão anota essa pesquisa aí no caderno também, faz a pesquisa, copia tudo no caderno, tira foto e envia para a professora para fazer a correção. Então, essa foi a aula de hoje sobre desequilíbrio nas cadeias alimentares. Vamos trabalhar e produzir. Até o próximo vídeo.